Recentemente, viralizou nas redes um vídeo que abriu um grande debate sobre a situação de exploração sexual de menores e tráfico de pessoas na ilha do Marajó, no Pará. Esse vídeo era da cantora Aimee Rocha, uma jovem paraense que participava de um reality de música gospel. Eu convido vocês a assistir o vídeo comigo e depois a gente comentar o porquê de tanta repercussão. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe camarada, a noite... Vamos assistir então? Fazemos campanhas pra nós mesmos, eventos pra nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima. Uma criança morre. Os animais se vão. Superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Um evangelho de fariseus. Uai, que é isso? Uau. Bom, além do talento da Aimee, né, que é visível no vídeo, é visível também a forte denúncia social que ela traz nessa música, combinada com uma crítica à prática religiosa de mercado, a gente pode dizer assim, né? Essa relação imbricada aí das religiões com a geração de lucro, com o arregimento, né, das pessoas por territórios, garantindo trocas materiais. Mas o vídeo ele teve uma repercussão nas redes de diferentes formas, né? Houve uma reação negativa por parte de lideranças das igrejas cristãs, houve por parte da maioria das pessoas uma comoção com a condição social em que estão expostas a população do Marajó, em especial as crianças, mas essa comoção ela também vem acompanhada de um olhar colonialista e preconceituoso sobre a região, né, acerca dos motivos que fazem com que essas pessoas estejam nessa condição. Houve ainda um setor ligado aí à extrema-direita que desmereceu a repercussão, afirmando que Damares Alves, ex-ministra do governo Bolsonaro, fez essa mesma denúncia lá atrás e foi criticada, silenciada. E teve ainda um setor de influenciadores, enfim, né, que acharam errado dar visibilidade a uma pauta levantada pela ultradireita. Eu quero comentar com vocês o conteúdo da música e essas diferentes repercussões, porque eu acho que elas se combinam
naquilo que faz com que se mantenha essa situação de vulnerabilidade no território do Marajó até hoje. Para quem não conhece, o Marajó é o maior arquipélago fluvio-marinho do mundo, reunindo cerca de 3.000 ilhas e ilhotas. Está dividido em 16 municípios e tem uma população que se aproxima de 550 mil habitantes, segundo o último censo de 2022. É uma região rica em biodiversidade da fauna e da flora amazônica. É também uma região com uma cultura gastronômica, de hábitos, né? Muito influenciada pelos povos originários, que era a principal população na região antes do processo de colonização portuguesa. E é uma região também mundialmente conhecida pela sua cerâmica e pela concentração de búfalos, né? Uma situação até inusitada da ilha, que tem uma grande reunião de búfalos no território. Com o avanço do processo de colonização e mais à frente o processo de escravização da população africana, a população local do Marajó sofreu uma miscigenação com a população indígena, negra e portuguesa. A principal atividade econômica da região segue sendo o extrativismo vegetal, a agricultura, a criação de búfalos e também o turismo, principalmente nos municípios mais estruturados e mais próximos de Belém, que é a capital do Pará. A colonização da região foi marcada por uma forte dominação religiosa, com a presença dos jesuítas naquele território, brutal violência contra os povos originários, principalmente contra as mulheres indígenas e também com a população negra, em especial as mulheres negras, que foram alvo de constantes estupros e violações de seus corpos por parte dos colonizadores, o que faz com que se tenha como herança até hoje essa visão colonialista sobre a região, sobretudo sobre a sua população e sobre as suas mulheres. A colonização também se pautou pela expoliação das riquezas naturais, não só do Marajó, como do país inteiro, do Brasil todo, em relação a Portugal, o que faz com que hoje a gente tenha os índices de desenvolvimento humano e os indicadores sociais mais baixos nessa região, como a música da Aimee denuncia. Os 16 municípios do Marajó têm um índice de desenvolvimento humano abaixo do índice nacional, que é de 0,72, né? Com destaque para o município de Melgaço, que tem esse menor índice, que é de 0,41. O município que tem o maior índice de IDH no Marajó é o município de Soure, com 0,61, mas ainda assim abaixo do índice nacional. Os indicadores de saúde também apontam uma realidade de muita precariedade dessa população. O índice de mortalidade infantil no Marajó gira em torno de 15,4 por 1.000 nascidos vivos, enquanto que a média nacional é de 12,8. Também há uma diferença gritante nos investimentos do SUS por pessoa nessa região. A nível nacional, esse investimento por pessoa girou em torno de R$800. No Marajó, esse valor cai para 300. Em um terço desses municípios, 70% da população não tem acesso a saneamento básico. E quando a gente vai verificar também os índices de analfabetismo, são um dos maiores do país. Toda essa realidade, ela é denunciada na música da Aimee de uma maneira bem encadeada, né? Eu destaquei aqui alguns pontos da música para a gente ir enxergando cada uma dessas situações, né? Quando ela fala, o reino virou negócio, dízimo importa mais. É uma crítica bastante contundente, né, a essa relação da igreja com as contribuições materiais, com a exploração dos seus fiéis do ponto de vista, né, dessas contribuições. Uma outra frase que ela usa é um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus. Também fazendo essa crítica, a forma como funciona as igrejas
de determinar territórios de influência, né? E quando ela fala evangelho de fariseus, tem a ver com os históricos bíblicos, né, de falsos profetas. Então ela faz essa crítica na sua música. E aí ela vai também criticar a relação desse evangelho de fariseus com a bolha do sistema. E a gente não tem como entender, né, um outro sistema aqui que não seja o sistema capitalista, onde está inserida essa prática religiosa. E aí ela vem com a realidade do Marajó, né? Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, denunciando o tráfico de pessoas, que é uma realidade bastante forte nessa região, né? Essa região ela é conhecida como uma rota mundial do tráfico de pessoas. E ela segue dizendo: a Amazônia queima. A gente diretamente faz uma relação disso com todo o processo de desmatamento que a Amazônia vem sofrendo com as alterações climáticas, né? No ano passado, o Marajó viveu uma das seus seus maiores períodos de seca, né? Onde não tiveram chuva na região, provocando uma série de alterações, não só naturais, né, no território, ali na paisagem, como também o impacto na economia local, já que grande parte, né, das produções do que vive a população local tem a ver com a questão da agricultura, né, e do extrativismo. Uma outra frase da música, né? Uma criança morre. Ela faz justamente essa relação com os índices de mortalidade infantil que a gente comentou ainda há pouco. E para finalizar, né, uma outra frase que eu peguei: os animais se vão, seguindo com a frase superaquecidos pelo ego dos irmãos. Então, também mais uma pontuação aí das questões climáticas com o tipo de exploração que vem sendo feita na região da Amazônia, de um modo geral, e também no Marajó, que é o latifúndio, que é a agricultura de criação de gado, né, que destrói a floresta para criar gado, para criar pastos, e que tem como principal objetivo o mercado externo, né? Não o abastecimento interno da população, mas sim a exportação desses produtos para garantir o lucro de um determinado setor da burguesia. Embora os jurados que estavam ali, né, na plateia do reality que a Aimee estava participando, que eram todos religiosos cristãos, assim como ela mesma, embora eles tenham feito vários elogios e apontado, né, a importância da produção, da composição da Aimee, obviamente que tiveram lideranças religiosas aí, cristãs, que se posicionaram contra essa manifestação. O pastor Ciro Sanches Zibord, que é uma referência aí nas comunidades pentecostais da Assembleia de Deus e tem um trabalho voltado para a população jovem, se colocou totalmente contrário à manifestação da música. Ele que já utilizou, né, uma referência entre direita e esquerda como luz e treva, né, céu e inferno, na ocasião de defender voto do governo Bolsonaro, falou que a música da Aimee coloca todas as práticas religiosas no mesmo bojo e que, portanto, pode prejudicar a imagem da igreja no Brasil. E ele manifestou também uma preocupação quando ela fala que o dízimo virou negócio, da possibilidade de que os fiéis deixem de pagar o dízimo para a igreja, impactando assim as comunidades religiosas, né? Deixando bem explícito qual que é a sua preocupação em relação à sua prática e a relação com os seus fiéis. Um outro setor, também de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, se manifestaram retomando, né, a postura da Damares, que lá atrás também denunciou a situação do Marajó, e afirmando que quando Damares falou, não foi ouvida, por conta da sua localização no governo Bolsonaro. Mas é importante a gente resgatar o que falou a Damares lá em 2019 sobre esse tema. Na ocasião, ela lançava o programa Abrace o Marajó, e ela fez, de fato, a denúncia da violência
exploração sexual que sofriam as meninas, né, na região, mas ela associou essa violência e essa exploração sexual ao fato das meninas do Marajó não usarem calcinha. E uma das propostas desse programa era construir uma fábrica de calcinhas na região. Esse projeto, que diga-se de passagem, foi construído sem ouvir a população local, sem trazer, né, o conjunto de ativistas que já atuam na região para combater o tráfico de pessoas e a exploração sexual, causou um sério descontentamento com essa fala, porque, além de tudo, é uma fala, né, que coloca sobre a vítima a culpa pela violência que sofre, né? Colocar que as meninas andavam sem calcinha por escolha própria, ou que isso fosse, de fato, né, muito simples de resolver, uma situação que existe há muito tempo na região. E também uma visão preconceituosa sobre a região e colonialista, né, de querer chegar e apontar uma solução como se as pessoas locais não tivessem se mobilizando e não tivessem consciência do problema que existe ali. A Damares, ao fazer essa fala e ao apontar essa saída simplória, ela ignora, né, toda a falta de políticas públicas históricas que existe na região. A fragilidade das instituições que deveriam atuar para combater essa realidade, como defensorias públicas, né, centros de referência da assistência social, conselhos tutelares, que na região são instituições ainda muito frágeis, ou mesmo a infraestrutura, né, das delegacias, que sequer tem barco para rondar a região, e o barco é o principal meio de transporte naquele território, né? Nós estamos falando de um arquipélago, afinal de contas. Um ano depois da implementação do programa Abrace Marajó, que tinha prometido, né, medidas efetivas e contundentes contra essa realidade de violência e exploração, sobretudo de menores na região, a principal ação que foi garantida foram a entrega de cestas básicas para as famílias, para algumas famílias. E isso gerou um descontentamento muito grande por parte da população local e dos ativistas que, embora não tenham participado da elaboração do projeto, viam como uma possibilidade, de fato, de mais recursos, né, para atuar na região. Em 2022, por ocasião do segundo turno das eleições, a Damares voltou a falar sobre o Marajó durante um culto evangélico, onde ela denunciou que as meninas no Marajó tinham seus dentes arrancados para favorecer a prática do sexo oral e que tomavam laxantes para também liberar a sua região para a prática do sexo. Essas denúncias feitas pela então ministra, de maneira muito taxativa, né, no espaço em que ocupava, e que são denúncias muito graves, foram alvo de investigação, e se solicitou então que a Damares apresentasse provas em relação a isso que estava falando, para que de fato as medidas cabíveis fossem tomadas. E ela não apresentou nenhuma dessas provas, né? Então, por isso, não cabe essa crítica de dizer que ela foi desacreditada ou que ela foi silenciada quando tentou denunciar a realidade do Marajó. O que aconteceu de fato foi que, ao se pronunciar sobre um tema tão sério, né, que realmente necessita de uma denúncia constante, necessita, sobretudo, de investimentos para superar essa situação, a Damares, ela reproduziu aquilo que era comum na sua política, né, ideológica, a reprodução do machismo sobre as mulheres e meninas da região e, sobretudo, um olhar também colonizador de quem não compreende ou que não quer compreender o conjunto de elementos que estão envolvidos aí nessa realidade. Mas essa visão reproduzida pela Damares foi também a mesma visão que pautou a manifestação de várias pessoas que assistiram o vídeo com a música da Aimee, que tomaram conhecimento dessa realidade do Marajó, partindo de questionamentos como, né, de
questionamentos do tipo, por que ninguém faz nada na região? Ou tomando aquela população como uma população atrasada, inferior, por pactuar com esse contexto de violência, né? E é preciso dizer que, na verdade, a natureza dessas ações, a prática dessa violência, que não acontece só no Marajó, mas acontece em todas as regiões de extrema pobreza do Brasil e do mundo, ela está muito ligada à natureza atrasada do capitalismo. Porque o tráfico de pessoas é a terceira atividade ilegal mais lucrativa no mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. E esse tráfico de pessoas, ele vai de se direcionar principalmente para meninas e mulheres dos países pobres e periféricos, para a prostituição, para a exploração sexual, mas também para trabalhos forçados, tráfico de órgãos, né, e outros tipos de violações. Essas mulheres vão normalmente para os países da Europa e da Ásia, países que têm condições econômicas, né, são países desenvolvidos, mas que se utilizam da miséria dessas regiões para garantir a exploração dessas mulheres e dessas meninas. O Brasil é conhecido mundialmente pela prática do turismo sexual, né? Na verdade, se vende o país, se vende a imagem das mulheres brasileiras como passíveis desse turismo sexual. Prática essa que foi incentivada, inclusive, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com a célebre frase, né, de que quem quiser vir ao Brasil transar com as nossas mulheres será bem-vindo. Isso nada mais é do que um estímulo ao turismo sexual e à cultura do estupro, que também vigora no nosso país, seja no Marajó, seja em todas as outras regiões do país. Então, não é de hoje que essa é a realidade do Marajó e que o Marajó faz parte dessa rota internacional de tráfico de pessoas. Essa realidade, ela vem combinada com o histórico, né, do uso do estupro contra as mulheres indígenas e negras na região, né, que eram tratadas como seres sem espírito ou como coisas, como meros objetos dos colonizadores, e que foi se perpetuando num olhar, né, sobre essa população e numa prática de naturalização da violência sexual contra meninas e mulheres. Tudo isso combinado com a forte miséria e precarização de direitos sociais que vigoram na região, por conta de políticas, de práticas, né, políticas corruptas, de interesse de expoliação, de rapina, né, das riquezas naturais que não são revestidas em investimentos locais. Então, tudo isso é o que determina com que essa realidade do Marajó não tenha se modificado ao longo dos anos. Em 2006, aconteceu a primeira denúncia no Ministério Público e na Câmara de Vereadores lá em Belém sobre esses casos de tráfico de pessoas e de exploração sexual infantil. Essas investigações apontaram o envolvimento de vários políticos da região e apontaram que essas meninas eram enviadas principalmente para Belém e para Guiana Francesa, que fica logo ali próximo do território do Marajó. Em 2010, acontece a CPI do Marajó no Senado Nacional. As investigações aconteceram e evidenciaram mais de 100 mil casos de tráfico de pessoas, de exploração sexual na região. E também apontou que não havia um perfil único, né, para os praticantes dessa violência. Se tinham políticos, médicos, policiais, professores, padres, pastores evangélicos, enfim. E grande parte dessas violências aconteciam também no ambiente doméstico, né? Por pais, tios, avós, primos, parentes dessas crianças que sofriam esse tipo de violência. Um dos casos mais emblemáticos dessa CPI foi a condenação de um político bastante conhecido na região, o ex-deputado Luiz Afonso Sefé, a 20 anos de prisão
pelo estupro de uma menor de 9 anos, combinada com a prática de exploração do trabalho infantil, já que essa menina foi retirada da sua família e levada para a casa do ex-deputado, para realizar também ali os trabalhos domésticos. Essa também é uma prática muito comum na região. Diversas famílias entregam as suas filhas para ir com famílias para Belém para realizar o trabalho doméstico, desde muito jovens. Obviamente que tudo isso impulsionado pela fome, pela miséria, pela falta de perspectiva que se tem nas suas cidades locais. Os dados mais recentes apontam que só no primeiro semestre de 2019 foram registrados 1.400 casos de violência sexual no estado do Pará. A maioria deles vitimando meninas de até 14 anos, o que não é muito diferente dos índices nacionais que também vêm sendo apresentados aí pelos relatórios anuais de segurança pública. Ou seja, a realidade em que vivem as crianças, principalmente as meninas, na Ilha do Marajó, ela é fruto da combinação do machismo com a miséria presente no local, com a prática de uma política corrupta, com a prática de uma religiosidade predatória, de dominação, né? E principalmente, mas não contraditórios aos elementos anteriores, ela é parte da lógica de funcionamento do sistema capitalista, que mantém a maioria da população a nível mundial na pobreza e na miséria para garantir que 1% dessa população seja bilionária, que é o que a gente vem vendo acontecer cada vez mais, se aprofundando essa disparidade social no mundo todo. Então se engana quem pensa que essa é uma pauta levantada pela ultradireita. Ao contrário, a ultradireita não tem nenhum interesse em resolver de fato essa situação. Essa é uma pauta que precisa ser de responsabilidade do conjunto dos trabalhadores. Precisa ser uma pauta que rompa, né, que faça com que a gente rompa com o nosso olhar preconceituoso e discriminatório da região norte como um todo, e em especial da Ilha do Marajó, e que faça com que a gente tenha ações concretas para apoiar aqueles que lá já atuam para combater esse tipo de crime. Né, exigir do governo, dos governantes, investimentos públicos eficazes e consequentes para estruturar uma rede de apoio a essa população. Garantir a auto-organização da população local para que eles decidam, de fato, o que precisa ser feito. Afinal, ninguém melhor do que eles sabe quais as medidas necessárias para combater esse tipo de violência e esses crimes que ocorrem na região. E é tarefa nossa, cada vez mais, colocar no centro das nossas ações a denúncia de todo tipo de violência e de reprodução do machismo contra as nossas meninas e as mulheres trabalhadoras. E, principalmente, avançar no enfrentamento desse sistema que se beneficia da nossa opressão, que segue reproduzindo esse tipo de desigualdade para gerar lucro, é fundamental para que a gente consiga, de fato, dar cabo da realidade que vive hoje o Marajó, mas da realidade que a gente vive a nível nacional e mundial. Então, portanto, essa é uma luta nossa, uma luta da classe trabalhadora, uma luta dos movimentos que defendem o direito das mulheres. Sim, denunciar, não se calar, não deixar com que essa realidade seja superada por outros problemas que vão aparecendo. A gente precisa denunciar permanentemente e exigir que as medidas necessárias sejam tomadas para garantir uma mudança real lá na Ilha do Marajó e no mundo todo para as nossas meninas e mulheres. Por hoje é isso. Se você chegou até aqui ao final do vídeo, curte, compartilha, já segue o nosso canal, já aciona o botãozinho de notificação para receber as próximas produções. E não deixa de construir esse espaço do Luta Mulher, um espaço fundamental para fortalecer a nossa luta contra o machismo e contra a exploração capitalista. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe em cama.